conceito que a gente tem em taxas, que a gente vai ver nessa sessão, né, ao longo que a matemática financeira avança, a gente vai ver outros casos de taxas, mas é a diferença entre taxa nominal e taxa efetiva. Então, primeiro, o que é uma taxa efetiva? Taxa efetiva é a que realmente importa, certo? A taxa efetiva é a que é usada para o cálculo. Então, a taxa efetiva é a que realmente pode ser usada para o cálculo. E eu tenho também uma outra categoria de taxa que chama taxa nominal. Essa taxa nominal, ela é informativa, certo? E o que acontece? Ela é, em geral, por exemplo, ela é proporcional a uma taxa efetiva. Proporcional a uma taxa efetiva. Então, por exemplo, se eu tiver a taxa efetiva de 1% ao mês, tá? Eu vou dizer que a taxa nominal é 12% ao ano nominal. Eu vou dar essa informação, que ela se trata de uma taxa nominal. Então, a taxa nominal é a taxa proporcional que a gente obtém a partir da taxa efetiva e vice-versa. Eu posso também informar que a taxa nominal é 12% ao ano, e se eu tenho informação que eu preciso, na verdade, fazer um cálculo mensal, partir dessa para essa, simplesmente dividido por 12. No ano tem 12 meses, então a taxa efetiva é 1% ao mês. Então, essas taxas aqui, elas são dadas numa unidade de tempo diferente do período de capitalização. Então, o que é o período de capitalização? É o período em que ou os juros são creditados na conta ou os juros são cobrados no empréstimo. Então, por exemplo, se eu tenho prestações mensais, o período de capitalização é mensal. Se eu tenho uma caderneta de poupança em que os juros são depositados mensalmente, o meu período de capitalização é mensal e assim por diante. Então, é muito comum essa situação, principalmente em financiamentos imobiliários. Acho que é a situação do dia a dia mais comum que vocês veem em financiamentos ou de carro ou de imóveis, que vocês veem a informação sobre a taxa nominal, quando na verdade as prestações são mensais. Então, para a gente poder fazer cálculos a partir daquela taxa nominal dada, a gente tem que fazer, então, aplicar a regra de proporcionalidade para obter a taxa efetiva, certo? E então fazer o cálculo a partir da taxa efetiva. A outra informação: taxas equivalentes só podem ser obtidas a partir de taxas efetivas. Certo? Isso aqui é bem importante. Eu só posso obter uma taxa equivalente a outra para fazer um cálculo se eu tiver uma taxa efetiva. Então, às vezes, eu tenho que sair de a gente vai ver isso em equivalência de capitais quando a gente tem troca de fluxos de caixa. Então, é uma situação comum, por exemplo, eu ter que trocar uma série de pagamentos mensais por uma série de pagamentos anuais. Daí, nesses casos, eu vou ter que sair de uma taxa efetiva mensal para outra taxa efetiva anual. E eu só posso fazer esse cálculo saindo de taxa efetiva para taxa efetiva. Então, as taxas equivalentes que a gente viu antes, elas só podem ser calculadas a partir de taxas efetivas. E daí a gente tem a seguinte situação: em juros simples, todas as taxas são efetivas, certo? Porque não existe esse conceito, como todas as taxas em juros simples são proporcionais, não existe o conceito de taxa nominal para juros simples. O conceito de taxa nominal, ele é exclusivo de juros compostos, né? Ela não é uma taxa de juros compostos, ela não usa a lógica de juros compostos, mas ela é um conceito que só faz sentido para juros compostos. Em juros simples, todas as taxas são proporcionais, não existe o conceito de taxa nominal, certo? E em juros compostos, a gente tem a figura da taxa nominal, que é uma taxa simplesmente informativa, certo? E as taxas não são proporcionais. Para a gente calcular taxas em unidades de tempo diferentes, a gente tem que sair de uma taxa efetiva para outra taxa efetiva. Combinado?
Então, vou fazer o exemplo clássico de taxas nominais e taxa efetiva. Então, eu vou ter aqui. Então, vamos sair aqui. Então, vou sair de uma taxa nominal de 12% ao ano, com capitalização mensal. Certo? Por exemplo, uma taxa de financiamento em que as prestações são mensais me formam a taxa de 12% ao ano. Como é que eu saio dessa para a taxa efetiva? Então, a taxa efetiva eu vou calcular no período das capitalizações, né? Então, a capitalização mensal, a taxa efetiva, ela é mensal. Então, eu vou ter aqui uma taxa efetiva que é mensal e eu vou calcular ela no período das capitalizações. Para sair da taxa nominal para taxa efetiva, eu uso a regra de proporção. Então, daqui para cá, eu chego que a minha taxa efetiva é 1% ao mês. Certo? Tá, mas daí... E acabou aqui a conta. Se eu for fazer qualquer conta usando uma taxa, calcular uma prestação, calcular um montante, eu vou usar essa taxa mensal e o prazo em meses. Tá, mas digamos que eu queira saber qual que é a minha taxa efetiva anual. Então, como é que eu faço para calcular minha taxa efetiva anual? Bom, daí eu vou ter que usar aquela regrinha lá. 1 mais I1 na N1 igual a 1 mais I2 na N2. Então, eu vou ter N1 um ano, N2 12 meses. Então, se eu quero saber a minha taxa anual, eu vou ter que a taxa anual vai ser 1 mais IA anual, IA tá fazendo o papel de 1 aqui, na 1, que é 1 ano, vai ser 1 mais a minha taxa mensal, IM, tá fazendo o papel de 2, na 12. Então, eu vou ter IA, isso vai me dar a taxa, faço essa conta usando fórmulas com taxas unitárias, na 12 menos 1, certo? Então, vamos lá. Então, eu vou ter IM é 0,01, né? Que é 1% ao mês. Então, essa continha aqui, eu vou ter IA igual a 1,01 na 12 menos 1. Então, 1,01 elevado, abre parênteses, na 12 menos 1 igual. Deu 0,126825. 0,126825 pontinhos. Se eu quiser saber a taxa percentual, multiplico por 100. Então, multiplicando por 100, eu vou ter então que a taxa anual efetiva correspondente a 12% nominal é, na verdade, 12,68% ao ano. Certo? Então, eu saí de uma taxa informativa de 12% ao ano, que na verdade corresponde à taxa mensal efetiva de 1% ao mês. E se eu for perguntar qual que é a taxa efetiva anual, eu vou chegar em 12,68% ao ano. Esse 0,68% a mais é o produto dos juros sobre juros, dos juros compostos, certo? Esse aqui é o exemplo clássico de taxa nominal, taxa efetiva mensal e taxa efetiva anual. E na sequência vocês vão ter aí um vídeo que é do professor Jean, que tem vários exemplos sobre taxas equivalentes e também tem exemplos com taxa nominal e taxa efetiva. Combinado? Até!